Bora. Faça uma excepcional tarde. Você está adentrando ao Café com Black, onde transmitimos a sabedoria milenar e contemporânea. Sem muitas delongas, meus camaradas, para vocês, a segunda carta para Timóteo, primeiro capítulo. Vamos lá, carrega, unifica de rosca hoje, devido ao monopólio aqui no interior de Santa Catarina. Mas quando tiver concorrência, imagina que fica rápido, ou se não, vou mudar aqui pro meu 4G. E bora! Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida, vem por meio de Cristo a Timóteo, filho amado, que você tenha a bondade merecida, a misericórdia e a paz da parte de Deus, o Pai, e de Cristo, o nosso Senhor. Sou grato a Deus a quem presto serviço sagrado, como os meus antepassados, e com uma consciência limpa, e nunca deixo de me lembrar de você nas minhas súplicas noite e dia. Ao me lembrar de suas lágrimas, fico ansioso de vê-lo, para que eu me encha de alegria, pois eu me recordo da sua fé, sem hipocrisia, fé que houve primeiro em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e que estou certo que há também em você. Por essa razão, quero lembrar-lhe que atisse como um fogo o dom que o Criador deu a você pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de bom senso. Assim, não se envergonhe do testemunho sobre o nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro por causa dele, mas confiante no poder de Deus. Participe em suportar sofrimentos pelas boas novas. Ele nos salvou, nos chamou com uma chamada santa, não por causa de nossas obras, mas por causa do seu propósito e da sua bondade imerecida. Esta nos foi concedida em Cristo, antes dos tempos antigos, mas agora se tornou claramente evidente pela manifestação de nosso Senhor, Cristo Jesus. Ele aboliu a morte e por isso nos dá boas novas, lançou a luz sobre a vida imperecível. Dessas boas novas fui designado pregador e apóstolo e instrutor, e por isso eu também sofro essas coisas. Mas não me envergonho, pois conheço aquele em que creio, e estou confiante em que ele é capaz de guardar o que entreguei aos cuidados dele até aquele dia. Apegue-se ao padrão de palavras sadias que você ouviu de mim, com a fé e o amor resultam da união com Cristo. Guarde por meio do Espírito Santo que mora em nós esse precioso bem que lhe foi confiado. Você sabe que todas as províncias da Ásia se afastaram de mim, incluindo Figelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à família de Onísiforo, pois ele muitas vezes me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando estava em Roma, ele me procurou diligentemente e me achou. Que o Senhor conceda que ele ache misericórdia da parte de Jeová naquele dia, e você bem sabe quantos serviços ele prestou em Éfeso. E aproveitando o embalo, turma, já vamos emendar aqui o segundo capítulo. Portanto, meu filho, continue a se fortalecer por meio da bondade imerecida que está em Cristo Jesus, e as coisas que você ouviu de mim e que foram confirmadas
por muitas testemunhas. Essas coisas confie a homens fiéis, que, por sua vez, estarão qualificados para ensinar outros. Como um bom soldado de Cristo, participe e suporte sofrimentos. Ninguém que serve como um soldado se envolve nos assuntos comerciais da vida civil, a fim de agradar aquele que alisou como um soldado, alistou. E mesmo nós, jogos, quem compete não é coroado, a menos que tenha competido segundo as regras. O lavrador que trabalha arduamente tem de ser o primeiro a participar dos frutos. Pense constantemente no que digo. O Senhor lhe dará entendimento em todas as coisas. Lembre-se de que Cristo foi levantado dentre os mortos e era descendente de Davi. Segundo as boas novas que prego, por causa delas sofro e estou acorrentado como um criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está acorrentada, por isso continuo suportando todas as coisas por causa dos escolhidos, para que eles também possam obter salvação, que vem por meio de Cristo, junto com a glória eterna. Esta declaração é digna de confiança. Se já morremos com Ele, certamente também viveremos com Ele. Se continuarmos perseverando, também reinaremos com Ele. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Continue fazê-los a lembrar dessas coisas, instruindo-os perante a Deus, para que não briguem por causa de palavras, coisa que não é de nenhum proveito, pois prejudica os que escutam. Faça o máximo para apresentar a Deus aprovado, como um trabalhador que não tem nada de que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade, mas rejeite as conversas vãs que violam o que é santo, pois levarão a uma impiedade cada vez maior. E as palavras deles se espalharão como gangrena. Emineu e Fileto estão entre eles. Esses homens se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já ocorreu, e estão arruinando a fé de alguns. Apesar disso, sólido alicerce do Criador permanece. Tendo este selo, Jeová conhece os que lhe pertencem. Todo aquele que invoca em nome de Jeová renuncie à injustiça. Numa casa grande não há só utensílios de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para o uso honroso, mas outros para uso sem honra. Assim, se alguém mantiver longe desses utensílios, será um instrumento para uso honroso, santificado, útil para o seu dono, preparado para toda boa obra. Por isso, fuja dos desejos da juventude, mas empenhe-se pela justiça, pela fé, pelo amor, pela paz, junto com os que invocam o Senhor com o coração puro. Além disso, rejeite debates tolos e sem sentido, pois você sabe que eles geram brigas. O escravo do Senhor não precisa brigar, mas precisa ser meigo com todos, qualificado para ensinar, precisa se controlar ao sofrer algum mal. É também instruir com brandura os que não tiveram uma atitude favorável. Talvez Deus lhe conceda um arrependimento, o que os levará a um conhecimento exato da verdade. Dessa forma cairão em si mesmos e escaparão do laço do diabo, pois foram apanhados por ele para fazer a sua vontade. É isso aí, meus consagrados.
aproveitando o embalo e vamos emendar o terceiro também. Mas saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de suportar, pois os homens só amarão a si mesmos, amarão o dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, desnaturados, não estarão dispostos a acordos, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor e ao que é bom. Traidores, teimosos, cheios de orgulho, amarão os prazeres em vez de Deus e manterão uma aparência de devoção a Deus, mas rejeitarão o poder dessa devoção. Desses afaste-se. Dentre eles surgem homens que se introduzem ardilosamente nas famílias, cativam mulheres fracas, sobrecarregadas de pecados, movidas por vários desejos, as quais estão sempre aprendendo sem nunca conseguir chegar a um conhecimento exato da verdade. Assim como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também continuam se opondo à verdade. Esses homens têm a mente completamente corrompida e são reprovados quanto à fé. Contudo, não irão muito longe, pois a tolice deles ficará bem clara a todos, como no caso daqueles dois homens. Mas você conseguiu atentadamente meus ensinamentos, meu proceder na vida, meu propósito, minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança, minhas perseguições e sofrimentos, como enfrentei em Antioquia, em Icônio, em Listra, eu suportei essas perseguições e o Senhor me livrou de todas elas. De fato, todos os que desejavam levar uma vida de devoção ao Criador em união a Cristo também serão perseguidos. Mas essas pessoas más e os impostores se tornarão cada vez piores, enganando e se enganando. Você, porém, continue nas coisas que aprendeu e foi persuadido a crer, pois você sabe de que quem aprendeu e desde a infância conhece os escritos sagrados e podem torná-lo sábio para salvação por meio da fé em Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus e aproveitosa para se ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem e o Criador sejam plenamente competentes, completamente equipados para toda a obra. O que dá para se tirar de ensinamento dos 3 capítulos da segunda carta até agora? Os tempos que Paulo avisava Timóteo que estariam para chegar, na verdade já chegaram, já estamos vivendo nesse período. Então, mantenha-se, né, firme aí na fé, tome cuidado e não se corrompa. É isso. Muito obrigado pela sua atenção. Este foi mais um Café com Black. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo através do direct. E é isso, turma. Tenho que voltar para os meus afazeres. Valeu!